Bom, falando aqui para os futuros cientistas, futuros físicos, né? Um pouco aí da minha carreira, né? Da minha vida. Bom, eu nasci em Garanhuns, né? De uma família de 6 irmãos, né? E eu fui que me dediquei à física, né? E tem razões para isso. Né? A primeira delas é que eu tive excelentes professores de matemática quando estudei em Caruaru, né? No ginásio municipal de Caruaru. Depois, vindo aqui para Recife, né? Eu estudei na Escola Técnica Professor Agamenon Magalhães, na Encruzilhada, onde eu concluí lá o curso de metalurgia, né? Que tem um pouco a ver até com o que eu faço hoje em dia na minha carreira científica. E depois eu fui para o ginásio pernambucano, né? Que à época era chamado de Colégio Estadual de Pernambuco, um dos melhores colégios, né? O mais antigo, né? da escola pública em atividade no Brasil, né? E lá também eu tive excelentes professores em todos os níveis, mas principalmente de matemática e física, né? E aí eu fiz o vestibular por bacharelado em física, né? Aqui na UFPE, depois eu fiz o mestrado, e aí eu fui fazer o doutorado nos Estados Unidos, né? Aquela época era quase que mandatório, né, que os pesquisadores saíssem do país, né? Existiam poucos cursos de pós-graduação, né, e poucas especialidades, né, e havia uma carência muito grande de pesquisadores, e a melhor maneira seria enviando os estudantes de mestrado, né, que eles tivessem um bom desempenho, para fazer o doutorado fora do país, né? E eu fui para a Universidade da Califórnia, né? Onde na Universidade da Califórnia de Los Angeles, né? Eu fiz o meu doutorado em física, fiz também o meu pós-doutorado na sequência, né? A própria universidade se interessou com a minha permanência. Fui professor na Universidade da Califórnia em Los Angeles, né? Durante o meu pós-doutorado, né? Uma carreira que eles chamam de adjunto, professor adjunto assistente, né? E aí retornei para o Brasil, né? Isso em 1989, 1988, 89. E aí não havia concursos, né, para federal, né? E aí eu resolvi fazer então concurso para a Unicamp, fui aprovado. E durante o período, curto período que eu fiquei, né, havia greve em São Paulo, era um período bastante tumultuado, né, na política no Brasil. E aí Sérgio Rezende, né, que tinha sido meu orientador de mestrado na iniciação científica, sempre me convidando para voltar para Pernambuco, e eu retornei, né? Então eu deixei a Unicamp e vim para Pernambuco, mas não para a Federal, eu fui para o ITEP. A ideia era montar um núcleo de eletrônica e informática. Na época era o Arraes tinha retornado, né, ao governo, e havia uma expectativa de se criar alguma coisa mais concreta no ITEP. E aí as coisas não funcionaram muito bem, porque falta de recursos, e eu ia retornar para a Unicamp quando finalmente abriram o concurso no departamento de física, e aí eu resolvi fazer o concurso aqui, e aí larguei a Unicamp, né, uma instituição fantástica, né, e me tornei professor do departamento de física quando eu trabalhei até me aposentar em 2020, mas continuo aqui, né, como professor permanente do programa de pós-graduação em física e do programa de ciência de materiais, né. Então eu continuo fazendo minha pesquisa, tenho a oportunidade também de colaborar, né, com projetos de extensão. Atualmente eu sou um assessor do Espaço Ciência, né, então uso toda a minha experiência de projetos, né, de atividades em ciência para colaborar, né? E então essa foi a minha formação e, digamos assim, meu caminho, né, para desenvolver essas atividades de pesquisa, né? E aí a minha área, né, ela desde cedo, né, porque o departamento de física aqui, quando eu fiz iniciação científica, mestrado, uma das áreas fortes era o magnetismo, né? Terminei me envolvendo aí desde cedo. E quando fiz o doutorado também nos Estados Unidos, eu continuei trabalhando em magnetismo, né, numa área bastante nova, havia
se descoberto um material chamado quase cristal, né, que revolucionou o que se conhece, né, em termos de estruturas cristalinas, né, e dei continuidade quando voltei ao Brasil. Tá? E aí, por sorte, né, aquelas coincidências que acontecem quando você está trabalhando e pesquisando, né, é preciso estar fazendo alguma coisa para que a natureza se mostre de alguma maneira mais profunda, né, para você. Nós terminamos descobrindo um fenômeno, né, que é chamado de magnetoimpedância gigante. Né? Então isso foi descoberto aqui em Recife, aqui nesse laboratório, né, e nós continuamos ainda trabalhando nisso. Teve uma repercussão muito grande, né, continua tendo, né, nós continuamos trabalhando. A magnetoimpedância gigante é um fenômeno semiclássico, porque depende da magnetização do material, que é um fenômeno quântico, né? Mas ele tem a ver com o comprimento de penetração da corrente alternada dentro de um condutor. Né? Quando o material é de permeabilidade muito alta, a corrente flui praticamente na superfície. Quando você aplica um campo, por menor que seja, a corrente passa a fluir por dentro desse material. De tal forma que você tem uma variação muito grande, né, na impedância, porque você está modulando a seção transversal desse condutor por onde a corrente está passando. Não tem nada mais sensível para fazer campos, produzir variações de campos em um material. Isso levou ao desenvolvimento de sensores, né, de corrosão, batimento cardíaco. Né? A gente sabe que o coração, quando ele pulsa, né, são íons que estão se deslocando, né? Existem cargas, né, que se deslocando gera campo magnético, né? Então você pode detectar pulsação, você pode detectar batimento cardíacos e outros magnetismos no corpo e de uma certa forma você detectar magnetocardiopatias, né, que são doenças que você não observa por outras técnicas, né? Outros efeitos que nós estudamos aqui tem a ver com uma nova eletrônica, né? No passado e até o presente, né, a maior parte da eletrônica tem a ver com a corrente de cargas, né? Simplesmente carga, mas o elétron tem spin, né? Então o que se observou é que era possível também gerar corrente pura de spin, né? E isso desenvolveu uma nova, está sendo desenvolvida, né, uma nova eletrônica, né? Por exemplo, como consequência desse trabalho, nós conseguimos propor e demonstrar, né, que é possível também fazer um diodo que é retificador de corrente de spin, como existe o diodo retificador de corrente elétrica, né? Então são trabalhos que marcam, né, que nos dão satisfação muito grande de ter participado. Claro, são trabalhos em colaboração, né? Tem uma história aí de estudantes, pós-docs, colegas, né, que a gente mantém aí ao redor do mundo, né? Então, o desenvolvimento de técnicas, de dispositivos, né, e fenômenos, né, é um trabalho que a gente faz no dia a dia, né, faz parte das atividades do físico, né? Eu acredito, né, que essa carreira de físico, né, o bacharelado e depois, por consequência, mestrado, doutorado, ela vai continuar sendo extremamente importante. Só para dar uma ideia, né, eu li há 2 dias atrás que a Sociedade Americana de Física, da qual eu também faço parte, ela recebeu um volume muito grande de recursos para dobrar o número de bacharéis em física até 2030, né? Há uma demanda cada vez mais de tecnologia, né, para substituir, né, essas que existem, né, por várias razões, por economia de energia, né, substituição de fluidos, né, de combustão, né, e em razão disso o físico ele tem uma formação que é muito geral, muito ampla, né, e que permite que trabalhe resolvendo problemas de muitas variáveis, né? Ele consegue fazer analisar, digamos assim, problemas complexos, né? Com a formação que ele adquire, né? Então, acho que o trabalhar em física, né, ainda é eu diria assim,
alguma coisa que vai trazer para a sociedade muitos frutos, né? É comum você entrar num laboratório, por exemplo, de análise ou num consultório médico, né, fazer um exame e você vai ver a física lá presente, principalmente o magnetismo, né? Quando você fala de ressonância magnética, né? Se você fala de ultrassonografia, você vai ver lá também que você tem muita física, né? Eu não imagino, por exemplo, a medicina, né, sem a presença da física, em particular do magnetismo, né? Na geração de energia, né? Então o magnetismo ele está presente aí na vida de todos, né? E vai continuar tendo assim um papel extremamente importante, né? Então a minha recomendação aí para os mais jovens, para aqueles que planejam a carreira, né, e tem aquela habilidade natural de tratar problemas em matemática, né, e física, não precisa ser, digamos assim, um aluno nota 10, né? Eu acho que a compreensão, né, e manipular, né, esses fatos, né, e ter habilidade manual, né, porque o físico experimental, como eu, ele precisa ter habilidade, né? Você vê, eu estou aqui cercado de equipamentos, né? Equipamentos sofisticados. Meu laboratório ele tem os equipamentos que eu preciso, né, para realizar minha pesquisa, o estado da arte, né? Eu não preciso sair do país, né? Só eventualmente, quando preciso ter acesso a campos que não são produzidos em outros lugares do mundo, a não ser em um laboratório, como por exemplo, recentemente eu estive no laboratório nacional de campo magnético intenso, lá em Tallahassee, na Flórida. Lá se tem o recorde de campo magnético. Então, se você desenvolve uma boa pesquisa, né, aqui no Brasil, se você tem uma boa colaboração, eventualmente você pode participar de programas, né, de colaborações internacionais, e isso vai ajudar naturalmente na sua carreira científica, né? Então esse é o recado que eu deixo, né? A física, né, ela é uma profissão, não é, que forma, né, o indivíduo para atuar em várias áreas, economia, né, o que você imaginar, né, em bancos, né, você pode trabalhar em empresas, né, um grande número de presidentes de empresas de tecnologia, né, são físicos, né, porque ele aprende a lidar com problemas de multivariáveis, né, interdisciplinaridade, né. Então, estou muito feliz aqui de poder registrar esse depoimento, né, sobre a minha vida, né, sobre a minha carreira, e deixar essa mensagem aqui para aqueles que vêm no futuro, né, e vão substituir essa geração que está fazendo pesquisa e ciência no Brasil.